quando o nome Vinícius Júnior começou a aparecer no futebol europeu. Muita gente ainda tinha dúvidas. Era apenas mais um talento brasileiro tentando brilhar na Europa. Ou seria algo diferente? Muito diferente. Porque jogar no Real Madrid não é para qualquer jogador. Ali não basta ser bom. Tem que ser decisivo. Tem que aguentar pressão. Tem que fazer história. E foi exatamente isso que Vinícius Júnior fez. Mas nem sempre foi assim. No começo, as críticas eram constantes. Finalização ruim. Tomada de decisão questionada. Torcida impaciente. Imprensa pesada. Parecia que ele tinha tudo, menos o principal. Confiança. Só que existe algo que separa jogadores comuns de jogadores especiais. A evolução. E poucos jogadores na história recente evoluíram tanto quanto Vinícius Júnior. No início, ele era conhecido pela velocidade absurda. Dribles rápidos. Explosão física fora do normal. Mas faltava eficiência. Ele chegava. Driblava. Criava. Mas na hora de decidir, errava. E no futebol de alto nível, isso custa caro. Muito caro. Só que o tempo foi passando. E algo começou a mudar. Treinos intensos. Trabalho psicológico. Confiança crescendo. Entrosamento com o time. E principalmente, mentalidade. Porque não é só talento que faz um craque. É cabeça. E Vinícius começou a mostrar que tinha isso. A virada começou a aparecer. Quando ele deixou de ser apenas um jogador rápido. E passou a ser um jogador inteligente. Ele começou a entender melhor o jogo. A escolher melhor os momentos. A decidir com mais calma. E aí tudo mudou. O jogador criticado virou o protagonista. O garoto inseguro virou o decisivo. E o ponta promissor virou estrela. E quando isso acontece dentro do Real Madrid, o mundo inteiro percebe. Mas houve um momento específico que mudou tudo, a temporada em que ele simplesmente explodiu. Assistências, gols, jogadas decisivas, atuação em jogos grandes. E principalmente, confiança total. Era visível. Ele não tinha mais medo. Ele queria a bola. Chamava a responsabilidade. Partia para cima. E isso é raro. Muito raro. Porque muitos jogadores se escondem. Mas Vinícius fazia o contrário. Ele aparecia. E apareceu quando mais importava. Na maior competição da Europa. A Champions League. Ali é onde os grandes jogadores viram lendas. E foi ali que Vinícius Júnior começou a construir a sua. Jogos difíceis. Adversários gigantes. Pressão absurda. E mesmo assim, ele entregava. Corria. Driblava. Criava. Decidia. E chegou o momento máximo. Afinal, o jogo que define tudo. E naquele momento, ele não tremeu. Ele fez história. Um gol. Um momento. Uma consagração. E ali ficou claro. Vinícius Júnior não era mais promessa. Era realidade. E não qualquer realidade. Era um dos jogadores mais perigosos do mundo. Mas o que faz ele ser tão bom assim? Não é só uma coisa. São várias. Primeiro, a velocidade. Poucos jogadores no mundo conseguem acompanhar Vinícius em corrida. Ele simplesmente destrói defesas. Segundo, o drible. Não é só habilidade, é eficiência. Ele dribla para ganhar vantagem. Não para aparecer. Terceiro, a coragem. Ele não foge do jogo. Ele enfrenta qualquer marcador. Sem medo. Quarto, a evolução. Talvez o ponto mais importante. Ele melhorou em tudo. Finalização.
passe, tomada de decisão. E continua melhorando. E isso assusta. Porque quando um jogador já é bom e ainda evolui, ele vira imparável. E é exatamente isso que Vinícius está se tornando. Um jogador imparável. Mas ainda tem mais. Muito mais. Porque o impacto dele vai além dos números. Ele muda jogos. Muda o ritmo. Muda a energia. Muda o comportamento do adversário. Quando Vinícius pega na bola, algo pode acontecer. E todo mundo sabe disso. Os defensores sabem. Os técnicos sabem. Os torcedores sabem. E isso cria medo. E no futebol, gerar medo no adversário é uma arma poderosa. Mas nem tudo foi fácil. Ele sofreu críticas pesadas. Foi subestimado. Foi duvidado. E mesmo assim, continuou trabalhando, evoluindo, crescendo. E isso mostra algo importante. Mentalidade de campeão. Porque talento sem mentalidade não chega no topo. E Vinícius provou que tem os dois. E quando um jogador brasileiro brilha no Real Madrid, a história fica ainda maior, porque o clube já teve lendas do Brasil. E agora? Vinícius começa a escrever o próprio capítulo. E não é qualquer capítulo. É um capítulo de protagonista, de estrela, de decisor, de jogador que muda jogos grandes. E isso ainda é só o começo. Porque ele ainda é jovem. Ainda tem muito a evoluir. Muito a conquistar. Muito a provar. E se continuar nesse ritmo, pode entrar para a história. Não só do Real Madrid, mas do futebol mundial. O nível de Vinícius Júnior entre os melhores do mundo. Quando você fala de futebol mundial hoje, é impossível não colocar o nome Vinícius Júnior entre os principais, e isso não é exagero. É realidade. Porque o que ele faz em campo não é comum. E quando a gente compara com outros gigantes, a discussão fica ainda mais interessante. Por exemplo, quando olhamos para Kylian Mbappé, estamos falando de um jogador explosivo, decisivo, com números absurdos. Mas existe uma diferença. Mbappé é mais finalizador, mais direto, mais focado no gol. Já Vinícius é caos. Ele quebra sistemas defensivos, desorganiza linhas, cansa laterais, obriga times inteiros a mudarem a forma de jogar. E isso tem um valor gigantesco. Porque não aparece sempre em números, mas aparece no jogo. Agora quando comparamos com Neymar, a análise muda. Neymar sempre foi um jogador mais completo tecnicamente, mais criativo, mais refinado. Mas Vinícius trouxe algo diferente. Intensidade constante. Ele joga no máximo quase o tempo todo. Pressiona. Volta. Corre. Ataca. E isso no futebol moderno é ouro. E existe um detalhe importante. Vinícius está jogando no Real Madrid, o maior clube do mundo, onde a pressão é absurda, onde cada erro vira manchete, onde cada jogo pode definir uma temporada. E mesmo assim, ele brilha. Isso não é normal. Isso é coisa de jogador especial. E quando colocamos ele na Champions League, o nível sobe ainda mais. Porque ali não tem jogo fácil. E mesmo assim, ele decide. E não é só uma vez. São várias. Jogos grandes. Momentos decisivos. Defesas difíceis. E ele aparece. Sempre. E isso constrói reputação. Porque jogador grande aparece em jogo grande. E Vinícius já provou isso várias vezes. Mas vamos além. Vamos falar de estilo de jogo. Porque talvez seja aí que ele se torna ainda mais perigoso. Ele joga aberto.
Na esquerda. Mas não é previsível. Ele pode ir para dentro. Pode ir para fora. Pode acelerar. Pode parar. O defensor nunca sabe. E quando o defensor não sabe, ele perde. E Vinícius ganha. E isso acontece várias vezes no mesmo jogo. Não é uma jogada isolada. É constante. Ele insiste. Ele tenta. Ele vai de novo. E isso desgasta. Mentalmente. Fisicamente. Chega um momento que o marcador simplesmente não aguenta mais. E é aí que o espaço aparece. E quando aparece, Vinícius decide. Mas existe algo ainda mais impressionante. A evolução tática. No começo, ele era um jogador mais individual. Hoje, ele entende o coletivo. Ele sabe quando acelerar, quando segurar, quando tocar, quando infiltrar. E isso faz dele um jogador muito mais completo. E muito mais perigoso. Porque agora, ele não depende só do talento. Ele usa inteligência. E quando talento e inteligência se encontram, o resultado é um jogador de elite. E é exatamente isso que ele virou. Mas ainda tem mais. Muito mais. Porque o impacto dele vai além do campo. Ele virou referência. Inspiração para jovens. Representação do futebol brasileiro. Símbolo de superação. Porque ele saiu do Brasil ainda muito novo. Com pressão enorme. Expectativa gigante. E conseguiu. Não só jogar bem, mas virar estrela. E isso não é fácil. Principalmente no Real Madrid, onde muitos grandes jogadores falharam. E ele não só ficou, como dominou. E hoje, ele é peça fundamental. Não é mais promessa. Não é mais aposta. É realidade absoluta. E quando o Real Madrid precisa, ele está lá. Correndo. Driblando. Decidindo. E isso cria confiança no time. Porque quando você tem um jogador assim, você sabe. Algo pode acontecer a qualquer momento. E isso muda jogos. Mas agora vem uma pergunta importante. Até onde Vinícius pode chegar? Porque ele já é um dos melhores do mundo. Mas será que pode ser o melhor? A resposta é simples. Pode. Mas depende de alguns fatores. Continuidade. Regularidade. Decisão em grandes jogos. E até agora, ele está cumprindo todos. E se continuar assim, ele pode entrar em uma prateleira muito alta, ao lado de lendas. E isso não é exagero. É projeção baseada no que ele já mostrou. E no que ainda pode evoluir. Porque ele ainda não atingiu o auge total. E isso assusta. Porque o que ele já faz hoje já é nível mundial. Agora imagina evoluindo mais. Melhorando finalização. Tomada de decisão. Controle emocional. Ele pode se tornar imparável. E quando isso acontece, o jogador deixa de ser estrela. E vira lenda. E talvez a gente esteja assistindo exatamente esse começo. Isso é coisa de jogador especial. E quando colocamos ele na Champions League, o nível sobe ainda mais. Porque ali não tem jogo fácil. E mesmo assim, ele decide. E não é só uma vez. São várias. Jogos grandes. Momentos decisivos. Defesas difíceis. E ele aparece. Sempre. E isso constrói reputação. Porque jogador grande aparece em jogo grande. E Vinícius já provou isso várias vezes. Mas vamos além. Vamos falar de estilo de jogo. Porque talvez seja aí que ele se torna ainda mais perigoso. Ele joga aberto. Na esquerda. Mas não é previsível. Ele pode ir para dentro. Pode ir para fora. Pode acelerar. Pode parar.
O defensor nunca sabe. E quando o defensor não sabe, ele perde. E Vinícius ganha. E isso acontece várias vezes no mesmo jogo. Não é uma jogada isolada. É constante. Ele insiste. Ele tenta. Ele vai de novo. E isso desgasta. Mentalmente. Fisicamente. Chega um momento que o marcador simplesmente não aguenta mais. E é aí que o espaço aparece. E quando aparece, Vinícius decide. Mas existe algo ainda mais impressionante. A evolução tática. No começo, ele era um jogador mais individual. Hoje, ele entende o coletivo. Ele sabe quando acelerar, quando segurar, quando tocar, quando infiltrar. E isso faz dele um jogador muito mais completo. E muito mais perigoso. Porque agora, ele não depende só do talento. Ele usa inteligência. E quando talento e inteligência se encontram, o resultado é um jogador de elite. E é exatamente isso que ele virou. Mas ainda tem mais. Muito mais. Porque o impacto dele vai além do campo. Ele virou referência. Inspiração para jovens. Representação do futebol brasileiro. Símbolo de superação. Porque ele saiu do Brasil ainda muito novo. Com pressão enorme. Expectativa gigante. E conseguiu. Não só jogar bem, mas virar estrela. E isso não é fácil. Principalmente no Real Madrid, onde muitos grandes jogadores falharam. E ele não só ficou, como dominou. E hoje, ele é peça fundamental. Não é mais promessa. Não é mais aposta. É realidade absoluta. E quando o Real Madrid precisa, ele está lá. Correndo. Driblando. Decidindo. E isso cria confiança no time. Porque quando você tem um jogador assim, você sabe. Algo pode acontecer a qualquer momento. E isso muda jogos. Mas agora vem uma pergunta importante. Até onde Vinícius pode chegar? Porque ele já é um dos melhores do mundo. Mas será que pode ser o melhor? A resposta é simples. Pode. Mas depende de alguns fatores. Continuidade. Regularidade. Decisão em grandes jogos. E até agora, ele está cumprindo todos. E se continuar assim, ele pode entrar em uma prateleira muito alta, ao lado de lendas. E isso não é exagero. É projeção baseada no que ele já mostrou. E no que ainda pode evoluir. Porque ele ainda não atingiu o auge total. E isso assusta. Porque o que ele já faz hoje já é nível mundial. Agora imagina evoluindo mais. Melhorando finalização. Tomada de decisão. Controle emocional. Ele pode se tornar imparável. E quando isso acontece, o jogador deixa de ser estrela. E vira lenda. E talvez a gente esteja assistindo exatamente esse começo. Os jogos que transformaram Vinícius Júnior em craque. Existe um momento na carreira de todo grande jogador que define tudo. Não é o início. Não é o talento. Não é o potencial. É o momento. E para Vinícius Júnior, esse momento não foi apenas um. Foram vários. Porque jogadores comuns têm um grande jogo. Craques têm vários. E Vinícius começou a construir sua história exatamente assim. Com jogos que ninguém esquece. Jogos grandes. Jogos difíceis. Jogos que exigem personalidade. E foi nesses jogos que ele apareceu. Um dos primeiros sinais veio em noites de Champions League. Aquela atmosfera diferente. Estádio pulsando. Pressão absurda. E mesmo assim, ele não se escondia. Pedia a bola. Chamava o jogo. Partia para cima. E ali já dava para perceber. Algo estava mudando.
Ele já não era mais apenas velocidade. Ele estava se tornando decisivo. E então vieram os jogos que marcaram de verdade. Jogos contra gigantes da Europa. Times organizados. Defesas fortes. E mesmo assim, ele encontrava espaço. Criava jogadas. Deixava marcadores para trás. Mudava o ritmo do jogo. E isso começou a chamar a atenção. Não só da torcida, mas do mundo inteiro. Porque não é qualquer jogador que consegue brilhar nesse nível. Mas Vinícius conseguia. E então veio o auge. O jogo mais importante. A final da Champions League. O momento onde tudo pesa. História. Pressão. Expectativa. E naquele cenário, muitos jogadores sentem. Muitos desaparecem. Mas não ele. Ele fez o contrário. Ele apareceu. E naquele jogo, ele fez exatamente o que os grandes fazem. Decidiu. Um movimento. Uma infiltração. Um posicionamento perfeito. E o gol. O gol que entrou para a história. O gol que deu título ao Real Madrid. E naquele instante, não existia mais dúvida. Vinícius Júnior era a realidade. Era estrela, era decisivo. E aquilo mudou tudo. Porque depois daquele gol, a percepção mundial mudou. A crítica virou respeito. A dúvida virou certeza. E o jogador que antes era questionado, passou a ser temido. Mas não parou por aí. Porque grandes jogadores não vivem de um momento. Eles continuam. E Vinícius continuou. Outros jogos vieram. Outras decisões. Outros momentos importantes. E ele estava lá. Sempre. Seja com gols. Seja com assistências. Seja com jogadas que mudam o jogo. E isso é o mais impressionante. Ele não depende de uma única forma de decidir. Ele pode decidir de várias maneiras. Driblando, correndo, passando, finalizando. E isso torna ele imprevisível. E no futebol moderno, ser imprevisível é uma das maiores armas. Mas existe algo ainda mais forte. A confiança em jogos grandes. Porque muitos jogadores são bons, mas desaparecem quando mais importa. Vinícius faz o contrário. Ele cresce. Quanto maior o jogo, melhor ele joga. E isso é mentalidade de elite. E isso não se ensina facilmente. Isso se constrói. Com experiência. Com erros. Com aprendizado. E Vinícius passou por tudo isso. E saiu mais forte. Muito mais forte. E hoje, quando chega um jogo grande, o mundo olha para ele, porque sabe. Algo pode acontecer.